Olha só, fiquei muito preocupado com essa notícia aqui, tá? Não pela questão do André do Prado em São Paulo, ou não ter André do Prado, eu sinceramente não tenho nada a ver com isso. Eu acho que se foi o arranjo, foi o André do Prado para colocar o Eduardo Bolsonaro como suplente, coisa e tal, não vejo problema nenhum nisso, já falei. Ah, o André do Prado é um político, é pilantra, todos eles são, cara, isso aí, eu não tenho nenhuma ilusão com isso, né? Mas o ponto aqui é, peraí, o Bolsonaro estava ciente disso ou não estava ciente disso? Porque a impressão que está me dando é que o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, está começando a agir fora de sincronia com o resto do pessoal. Eu já falei para vocês que isso me preocupa, tá? Porque eu percebo que o Eduardo Bolsonaro está se sentindo meio excluído, porque ele está lá fora, né? Ele não pode vir ao Brasil e coisa e tal. É muito chato, concordo. É uma injustiça com ele enorme, tá? Mas a verdade é a seguinte, corre o risco dele começar a atrapalhar o Jair Bolsonaro aqui no Brasil e as ligações do Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Porque, segundo está dizendo aqui a coluna do Radar, e olha só, a coluna do Radar na Veja, eu não acreditaria por si só, mas a informação foi confirmada por outras fontes também, tá? O Bolsonaro não gostou ao saber do plano do Eduardo para eleger o André do Prado em São Paulo, que teria algum acordo que o Eduardo Bolsonaro fez com o Valdemar, passando por cima do Jair Bolsonaro. E isso é que me preocupa, tá? Eu já falei para vocês, o André do Prado é um cara ruim? Eu acho, né? Assim, é um político normal, do centrão, né? Mas, de novo, eu sou do cara que eu tenho essa visão de que você tem mesmo que fazer alianças com o pessoal do centrão. Não tem jeito, cara. O pessoal ainda tem uma força muito grande na política brasileira. A gente precisa ir comendo pelas beiradas. Vamos chegar lá, mas a gente tem que aumentar a nossa participação aos poucos, né? Então, eu sinceramente não vejo problema nisso. Agora, se essa decisão foi tomada sem o consentimento do Bolsonaro, isso me preocupa. Me preocupa, primeiro, porque o Bolsonaro é que é o foco de confiança da turma. Se o pessoal começa a tomar decisão em nome dele, sem consultar ele, é uma coisa que é complicada. E segundo, a solução que ele deu, que o Jair Bolsonaro deu, me parece muito boa. Aqui, ó, quem é o que seria o Melo Araújo? Faz a mesma coisa com o Melo Araújo, lança o Melo Araújo como candidato do PL ao Senado em São Paulo e coloca o Flávio Bolsonaro como suplente, o Eduardo Bolsonaro como suplente do Melo Araújo. Eu tenho certeza que o Melo Araújo topa. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Peter é a Sônia Abrão da política, Putin é sossa, Trump é moda, Milley é foda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, diz o Robson Bonin, sabe que o Robson Bonin é de esquerda, ele não é amigo, tá? Então, assim, você tem que desconfiar do que ele fala. Mas a verdade é que isso aqui já foi confirmado por outras fontes, tá? Caciques do PL próximos à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foram informados nessa semana que Jair Bolsonaro teve uma crise nervosa ao saber da operação de Eduardo Bolsonaro para lançar André do Prado ao Senado em São Paulo, tá? Ele deve estar exagerando aqui, dizer que foi crise nervosa e coisa e tal. Isso aqui é parte do exagero do pessoal da esquerda para dizer que foi uma confusão e coisa e tal. Eu não acredito que seja isso. Mas eu acredito que claramente o Bolsonaro não estava sabendo dessa história, né? Foi uma coisa meio de supetão mesmo, né? Eu imaginava que tinha sido de acordo com ele, né? Porque como o Eduardo Bolsonaro anunciou essa coisa toda, a coisa tem uma lógica. De novo, eu não sei qual foi o acordo que eles fizeram. Eu assumo que teve um acordo feito, costurado pelo Jair Bolsonaro, porque o Jair Bolsonaro é que é o elemento que tem a confiança da gente, né? O ex-presidente não concorda com a aliança, nem pretende apoiar os movimentos de Eduardo, que são vistos por ele mais como uma forma de desmoralizar o clã Bolsonaro diante do eleitorado. Ou seja, eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro não está fazendo isso por mal. O Eduardo Bolsonaro não está querendo sacanear os Bolsonaro aqui no Brasil. Não faz sentido isso. Ele estaria sacaneando o próprio irmão dele, a própria família, o próprio pai, né? Mas eu não posso descartar a hipótese do Eduardo Bolsonaro estar se sentindo meio isolado lá nos Estados Unidos, né? O fato de que não conseguiram resgatar ele, mas não tem muito o que fazer nesse momento. Não tem o que possa ser feito para salvar o Eduardo Bolsonaro disso, né? Eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro tomou uma decisão muito forte, né, quando foi para os Estados Unidos para atuar junto ao governo Trump, coisa e tal, conseguiu a Magnitsky, conseguiu as tarifas e coisa e tal. Foi uma coisa importante para a direita isso, uma luta importante, sem dúvida alguma. Mas ele está se sentindo agora meio que abandonado lá nos Estados Unidos e sozinho. E isso
pode estar fazendo com que ele tome decisões fora de sincronia. Veja, o que eu acho que está acontecendo aqui não é maldade do Eduardo, não é que o Eduardo está fazendo isso de propósito para atrapalhar o Bolsonaro, não faz sentido isso. Mas o isolamento causa essas coisas, tá? O isolamento pode causar isso. Eu acho que é por isso que o Flávio Bolsonaro foi até os Estados Unidos agora, vocês sabem, ele estava lá nessa semana, inclusive estava o Lula também. A imprensa está aproveitando para dizer que o Flávio foi lá para tentar convencer o Trump a não encontrar com o Lula. Que bobeira isso, jamais o Flávio faria isso. O Flávio foi para conversar com o Eduardo Bolsonaro, ele esteve com o Eduardo Bolsonaro, muito provavelmente para conversar com o Eduardo Bolsonaro essa situação, porque o que está acontecendo aí, está havendo essa falta de sincronia, tá? Isso é um problema, tá, gente? Essa questão da pessoa ficar isolada, primeiro que a pessoa começa a se sentir mal, e segundo que ela começa a perder os contatos com o pessoal, né? Isso é chato, é ruim, mas tem que ser desarmado esse negócio, porque daqui a pouco o Flávio Bolsonaro está agindo contra, né? E aí isso pode prejudicar o Flávio Bolsonaro. Esse é que eu vejo que é o problema. Se vai ser o André do Prado, se não vai ser o André do Prado, eu sinceramente vejo muito pouca diferença nessa história. Agora, me parece muito claro que essa decisão foi tomada sem o Jair Bolsonaro. E aí é um problema para mim. Aí eu vejo como um problema no final das contas, né? Nessa semana, Eduardo anunciou que o suplente será suplente do político paulista, identificado com o centrão do Valdemar da Costa Neto do que com o bolsonarismo, numa operação que lembrou Lula ao escalar um poste para a campanha eleitoral de 2018, o Haddad no caso, né? Essa parte aqui é justamente a questão da crítica da esquerda, o pessoal esquerdista está criticando o Bolsonaro. O ponto preocupante aqui é que aparentemente o Eduardo Bolsonaro não conversou com o Jair Bolsonaro. Ah, mas o Jair não pode atender celular, não sei o que lá, mas eles têm maneiras de se comunicar, né? Lógico que eles têm como mandar recado e coisa e tal, e conversar. Ele poderia ter consultado o pai nesse caso, né? A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro, já há algum tempo, ele é meio que filho rebelde lá na família, né? Ele já vazaram umas mensagens dele brigando com o Bolsonaro e coisa e tal. Isso é normal, toda casa tem isso, todo filho tem esse tipo de coisa. Eu não me preocupo com esse tipo de coisa, tá? O cara ser o filho rebelde, isso é normal, toda família tem isso. Agora, o problema é, numa campanha presidencial, é importante essas pontas estarem costuradas, tá? Tem que ter gente lá nos Estados Unidos controlando o Eduardo Bolsonaro, lá fazendo esse tipo de coisa, porque aparentemente ele tá meio com ponta solta nessa história mesmo, né? Aqui, ó. Preso sem poder se articular ou se manifestar publicamente, Bolsonaro tem poucos poderes para tentar controlar o filho que está nos Estados Unidos e não tem dado muita bola para o que pensa o pai. Isso seria um erro enorme do Eduardo Bolsonaro, tá? Ele começar a tomar decisão sem consultar o pai é um erro enorme, porque eu gosto do Eduardo Bolsonaro, mas o ponto central, o repositório central da confiança brasileira é o Jair Bolsonaro. Vale lembrar, todo mundo que tentou se afastar do Jair aí, Joyce Hasselman, que achou que ganhou voto pra caramba porque era Joyce Hasselman, não, ela ganhou voto pra caramba porque ela estava apoiando o Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro não é diferente não, tá? O Eduardo Bolsonaro ganhou voto pra caramba também, porque estava apoiando o Bolsonaro. Se ele começar a brigar com o Bolsonaro agora, meu amigo, o caminho não é muito bom para ele, por mais que ele seja filho do Bolsonaro, né? E aí o Eduardo foi muito atacado por bolsonaristas após o apoio ao pupilo do Valdemar. Aparentemente o Flávio Bolsonaro estava lá também, ou seja, havia um acordo com o Flávio Bolsonaro, mas não com o Jair Bolsonaro. E aqui, ó, o André do Prado ao Senado tem gerado críticas de bolsonaristas nas redes sociais, porque o cara realmente não é ligado à direita, né? Ele é um cara que ele apoiou, por exemplo, o Márcio França em 2018, lá em São Paulo, tá? Ele aqui, alegrinho do lado do Márcio França. Isso é algum problema? Eu não vejo problema nenhum, tá? De novo, política você tem que se amarrar com o que tiver ali mesmo. Não sei qual foi o acordo que foi feito para colocar ele, tá? Não sei qual foi o acordo, mas a verdade é que ficou estranho esse negócio, né? Pupilo do Valdemar, quem é André do Prado, apoiado por Eduardo Bolsonaro ao Senado, né? Então o pessoal critica muito o André do Prado, e mais uma vez, se foi um acordo com Jair Bolsonaro, eu não tenho nada contra o André do Prado. Nem conhecia ele, nem sabia quem era. Então, beleza, tranquilo, ótimo. Mas o pessoal não gostou, né? E o pessoal tá lembrando aqui, ó, que se a notícia é fake e foi plantada pela Michelle, por que o Carluxo não expõe a carta com as indicações do pai, né? E a verdade é a seguinte, né? O problema é esse, né? O Eduardo Bolsonaro está querendo direcionar a campanha lá de longe, sem saber o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso pode ser um problema bastante sério, né? Some-se a isso o problema do Salles, tá? O Ricardo Salles tem muitos votos lá em São Paulo. O Ricardo Salles foi candidato do Bolsonaro, é próximo ao Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro,
e ele tem muitos votos lá em São Paulo. E qual que é o problema dessa eleição para o Senado? Não tem segundo turno para o Senado, tá? Quem ficar com mais votos no Senado ganha. Então, o ideal para a direita é ter 2 candidatos da direita no Senado de São Paulo. Só 2. Não pode ter mais de 2. Por quê? Porque se tiver mais de 2, vai dividir o voto. E se dividir o voto, vai dar vantagem para a esquerda. A esquerda já definiu. Vai ser a Simone Tebet e a Marina Silva. Né? Então, ou seja, aliás, a esquerda tem esse problema também, né? Porque tem o Márcio França lá querendo se candidatar também. Eles têm esse problema do lado de lá também. Eles estão querendo eliminar isso. Também querem 2 candidatos. Porque se tiver mais de 2 candidatos, vai dividir o voto, vai ficar com menos voto, vai acabar perdendo vaga no Senado. Então é muito importante que a direita feche 2 nomes. Aí o que o Salles falou aqui? Ó? Se colocar o Melo Araújo, eu retiro a minha candidatura, disse o Salles ao Eduardo. Ou seja, se o candidato for o Melo Araújo, que é o candidato do Bolsonaro, Bolsonaro disse que o seu nome para o Senado era Melo Araújo e se irritou com o André do Prado. Não era essa a previsão. O Eduardo Bolsonaro e talvez o Flávio Bolsonaro estão querendo tomar a rédea das coisas, contornando o Jair Bolsonaro. Isso é um risco, tá? Isso é um risco. Primeiro, porque eu não sei se eles têm experiência toda para fazer isso, e segundo, porque, de novo, o repositório de confiança do povo brasileiro é o Jair Bolsonaro. Né? Eu sei das dificuldades, eu sei que ele está preso, que não pode falar. Aliás, é por isso que eles estão mantendo ele nessa situação, para causar esse tipo de confusão mesmo, mas o pessoal precisa ouvir o Bolsonaro nessa história. Vai ficar estranho isso daqui, se começarem a tomar decisão sem o Jair Bolsonaro, né? Então, eu não sei, eu tenho certeza que o Melo Araújo aceita perfeitamente o mesmo arranjo. Bota o Melo Araújo de senador e o Eduardo Bolsonaro fica como suplente. E quando o Flávio Bolsonaro ganhar a presidência, ele nomeia o Melo Araújo para algum cargo dentro do governo, é fácil achar um cargo lá, um ministro, secretaria, não sei o que lá, e com isso ele pede licença do Senado, o Eduardo Bolsonaro assume. Exatamente a mesma coisa que foi feita com o André do Prado, o mesmo arranjo que foi feito com o André do Prado, poderia ser feito com o Melo Araújo, né? Então, a minha dúvida agora é isso, né? E aí, qual que é a posição real do Bolsonaro? Como é que a gente fica sabendo dessa história, né? Eu acho que é importante esclarecer isso daqui. A minha visão é que é verdade não é surto, não teve surto, tá? Mas ele não gostou dessa indicação do André do Prado. Eu acho que seria bom o Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro recalcularem essa posição aí, ou pelo menos explicar o que mais que está em jogo nesse tema do André do Prado, o que mais que o pessoal do Valdemar está prometendo aí, porque pode ter alguma coisa, pode ser que tenha realmente alguma coisa, tá? Se for só o André do Prado ser eleito e botar o Eduardo Bolsonaro como suplente, né, como senador, eu acho que isso é pouco, porque o Melo Araújo poderia fazer a mesma coisa. Aliás, diria que até o Derrite pode fazer isso mesmo. Se negociar com o Derrite, ele faz isso também. Então, assim, eu não vejo isso como uma necessidade nesse esquema, mas pode ser que tenha mais alguma coisa, pode ser que o Valdemar tenha negociado mais alguma coisa com o Eduardo Bolsonaro, que a gente não está sabendo, que seja alguma coisa importante, né? Então, eu acho que, no mínimo, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro têm que explicar exatamente o que está sendo considerado nisso daqui, qual é o ponto que está, qual é a vantagem que traz o André do Prado nessa coisa toda, né? Enquanto eu não sabia que o Jair Bolsonaro era contra, eu acho, não, por mim tudo bem, não tem problema nenhum, bota o cara a negociar, eu imagino que negociaram alguma coisa boa, né? Agora, sabendo que o Jair Bolsonaro está contra essa história, aí fica estranho. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.